Me chamo Nicole Quintela, sou graduanda do curso de História Bacharelado da Universidade Federal do Acre e participo de um projeto de iniciação científica intitulado A Importância das Leis e Políticas Públicas através da Lei de Acessibilidade, Plano Nacional de Mobilidade Urbana e o Estatuto da Pessoa com Deficiência e seus impactos na cidade, coordenado pelo professor Dr. Carlos Alberto Ferreira da Silva, professor de teatro da Universidade Federal do Acre. Sou uma mulher branca, estou com os lábios da cor vermelha, estou usando brincos dourados, uso uma blusa branca, meu cabelo é liso, castanho com mechas loiras e ao fundo tenho uma parede branca. Este trabalho ele procura analisar e compreender os processos de leis e políticas públicas nacionais, também fazendo um recorte para as leis municipais na cidade de Rio Branco, no estado do Acre. E como é que esses processos legislativos e como é que esses recortes historiográficos, eles também podem se relacionar com o sujeito com deficiência na cidade, a partir da sua subjetividade, a partir das suas intervenções artísticas, a partir dos seus feitos culturais perante a cidade no qual ele se desenvolve e no qual ele vive. Partimos então para uma análise de documentações, leis e decretos no que se diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência, sendo estes o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, a partir da Lei 12.587 de 2012, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a partir da Lei número 13.146 de 2015, e também a Norma Brasileira de Acessibilidade, ABNT-NBR 9050, no que se diz respeito à acessibilidade em obras e edificações imobiliárias. Direcionando o debate da pesquisa agora para a cidade de Rio Branco, no estado do Acre, dialogamos com os seguintes processos legislativos. A Lei número 2.222, no que se diz respeito ao Plano Diretor da cidade de Rio Branco, o Decreto número 392, que fala sobre o Plano de Mobilidade Urbana da cidade de Rio Branco, do município de Rio Branco, e a Lei Complementar número 48, no que se diz respeito ao Código de Obras e Edificações, também da cidade de Rio Branco, Acre. Tudo que nós conhecemos como um aspecto urbanístico, a colocar aqui a pavimentação de ruas, a construção de calçadas, os transportes públicos, a iluminação pública, todos esses veículos e mecanismos eles precisam estar voltados para as normas de acessibilidade, uma vez já garantidas por lei. Todos esses elementos urbanísticos, eles consistem na construção desse espaço geográfico, uma vez que esse espaço ele precisa estabelecer elementos que tragam a mobilidade independente de uma pessoa com deficiência, para que essa pessoa com deficiência, se ela tiver a vontade de trazer uma intervenção artística por meio da urbe, por meio da rua, se ela quiser trazer uma intervenção urbana a partir da sua subjetividade, ela tenha de uma forma plena o seu desenvolvimento artístico para que ele seja ampliado para outros públicos, para outros corpos com ou sem deficiência, para que essas pessoas elas consigam transmitir a sua mensagem através da arte e através do seu corpo, independente da sua forma e do seu jeito de ser, mas que tudo isso esteja integrado dentro da sua garantia das normas de acessibilidade. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aqui de 2010, da cidade de Rio Branco, temos em torno de 330 mil pessoas. Dessas 330 mil, 57 mil são pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Isso equivale a 17,2% da população. Se nós negligenciarmos esses 17,2% da população rio-branquense e os seus aspectos artísticos, a partir da negligência das acessibilidades arquitetônicas, educacionais, tecnológicas e culturais, nós estaremos também censurando e negligenciando o seu aspecto subjetivo na urbe, os seus aspectos subjetivos culturais, socioculturais na cidade de Rio Branco. Nós não podemos dar garantia a essas pessoas de ter um acesso
e de contribuir para a cidade de Rio Branco de uma forma plena se essas pessoas não têm nem por garantia processos que já são constituídos por lei. Isso é uma coisa que nós devemos dar bastante atenção. É possível existir produção acadêmica, existir produção cultural e existir produção artística em um aspecto pandêmico? Esse congresso ele é a manifestação disso, de que é possível e de que há possibilidade de trazermos aqui experiências únicas para que outras pessoas venham conhecer e que venham também se deleitar a partir dos seus próprios projetos. E as pessoas com deficiência, elas têm muito a nos ensinar, ainda mais a partir do seu próprio corpo e a partir da sua própria história. Infelizmente, nós não escutamos, nós não ouvimos, nós não sentamos e paramos para pensar sobre esses corpos com deficiência na urbe, sobre esse corpo-cidade, essa relação de um corpo único e de uma cidade ampliada e unificada para toda a sociedade. Então nós podemos perceber que aspectos artísticos eles também se desenvolvem a partir de novos aspectos sociais, como por exemplo nessa pandemia. A arte ela se desenvolve totalmente diferente nessa pandemia. E isso pode ativar a nossa criatividade, isso pode ativar o nosso processo criativo, o nosso processo de estarmos desenvolvendo coisas inovadoras para pessoas no futuro estarem se garantindo a partir dos nossos processos, a partir das nossas construções e a partir das construções de uma pessoa com deficiência na cidade. Elas também têm muito a nos oferecer e há muito a nos ensinar sobre o que significa ser um flanner em meio a uma cidade. O que é ser um flanner? Um flanner é um corpo estritamente subjetivo que ele pode estar transitando na cidade a partir dos seus próprios padrões, a partir dos seus próprios aspectos, explorando o seu potencial e o potencial daquela urbe, daquele espaço geográfico e o que ele tem a oferecer a esse corpo, a somar com esse corpo, significando a cidade mediante as suas próprias subjetividades. Uma pessoa ela sempre vai deixar ali a sua marca, ela sempre vai deixar ali a sua identidade. E a pessoa com deficiência, ela deixa a sua identidade na cidade, ela deixa a sua identidade na urbe. E nós podemos desfrutar da identidade de outras pessoas e a somar com essas pessoas também. O termo flanner também pode ser encontrado na tese de doutorado do professor, doutor e artista Carlos Alberto Ferreira da Silva, por sua obra intitulada Cidade Cega, uma encenação somático-performativa com atores performers com deficiência visual na cidade. Em sua tese, ele vai trazer para o flanner uma nova perspectiva urbana, agora uma perspectiva sensorial, através do nosso olfato, através do nosso paladar, porque muitas vezes nós estamos atrelados somente à visão. Mas como é conhecer a cidade a partir do nosso olfato, do nosso tato, da nossa audição, do nosso paladar? Esse desenvolvimento sensorial que todos nós possuímos e que todos nós podemos desenvolver também está presente em um corpo com deficiência. Como é que aquela pessoa, muitas vezes que ela não possui a visão, a pessoa com deficiência visual, ela pode se desenvolver e ela pode conhecer o seu local de convivência, a sua cidade, a partir das suas outras vias sensoriais? Isso é que traz a tese de doutorado do professor Carlos Alberto Ferreira da Silva. Vamos usar esse corpo-cidade como referencial nesse projeto de pesquisa, fazendo recorte também da Rua Manaus, do bairro Montanhês, aqui da cidade de Rio Branco, no Acre. E como é que a gente também pode fazer essa relação entre as dificuldades encontradas na periferia e os aspectos arquitetônicos e estruturados do centro de Rio Branco? Como é que a gente pode pegar esse flanner, esse sujeito, essa pessoa que pode trazer sua intervenção artística no seu espaço urbano, como é que a gente pode analisar a sua mobilidade entre periferia e centro? E para concluir, assim como esse mundo se ressignificou, o projeto de iniciação científica se ressignificou também. Agora com conversas online, agora não podemos estar em um bairro para estarmos tirando uma foto, então a pessoa que mora naquele bairro se dispõe a estar tirando uma foto específica para estarmos documentando, aqui no trabalho. Nós podemos também trazer agora uma relação entre aquilo que já está
legitimado, aquilo que já está nos garantindo como direito por lei, como é que a gente pode trazer essa relação também aos nossos aspectos culturais, como é que nós também podemos estar entendendo melhor sobre direitos que muitas vezes nós não conhecíamos, sobre vozes que muitas vezes nós não ouvimos, sobre histórias que muitas vezes nós não paramos e sentamos para estarmos entendendo sobre uma identidade diferente da nossa. Então a cultura ela continua se ressignificando, a história e a arte vão continuar se ressignificando até depois da nossa geração, porque essa adaptação cultural, essa adaptação tecnológica, essa adaptação artística, ela vai continuar acontecendo, trazendo ainda mais inovação para aquilo que nós conhecemos como diversidade cultural brasileira. Que outras vozes venham ser também colocadas em pauta, como as vozes das pessoas com deficiência, para estarmos simplesmente aprendendo com elas, a partir das suas intervenções artísticas, a partir dos seus processos subjetivos e a partir da sua própria identidade. Muito obrigada!